Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Iremos ficar de pé. Nós iremos orar ao Senhor e logo após iremos cantar o hino do nosso cantor cristão. 779. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite para juntos louvarmos e engrandecermos o teu santo nome. Abençoa, Senhor, cada um de nós. Ó Deus, que o Senhor venha nos dando saúde. Abençoa aqueles que não vão poder estar por motivo de doença. Vá visitando, vá sarando, Senhor. Repreendendo toda enfermidade, todo mal, em nome de Jesus. Vá visitando, ó Pai, a minha sogra. Ó Deus, vá dando saúde a ela, Senhor. A mãe da irmã Beta, Márcia. Vá visitando, vá sarando. Vá visitando também as meninas de Yara, Senhor, dando saúde, Pai, a elas. Vá repreendendo todo o mal, no nome do Senhor Jesus. A irmã Tereza também, Senhor, vá visitando ela, Senhor. Ser com ela, Pai, dando saúde, fazendo a tua vontade. Ó Deus, ser com todos os enfermos. A irmã Josefa também, vá visitando. Ó Deus, vá sarando, Pai, fazendo a tua vontade na vida de cada um, ó Pai. Vá visitando os hospitais, Senhor, vá usando os médicos, enfermeiros, Senhor. Toma direção na vida de cada um, Senhor, dando sabedoria, Pai. No nome de Jesus, obrigada, Senhor, por este dia, Senhor. Sabemos que todos os dias é o dia das mães, mas tem um dia, Senhor, específico para este dia. E eu quero te agradecer, Senhor, pela minha vida, pela vida dos meus filhos, Senhor, de Alessandro, de Raquel, que o Senhor dê saúde a cada um deles. Que o Senhor abençoe também o meu esposo, Senhor, a minha pessoa, o meu lar. Abençoa todas as mães aqui representadas, Senhor. Todas as mães do Brasil, do país. Vá visitando, Senhor, e vá fazendo a tua vontade na vida de cada uma delas, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo. No nome do teu Filho amado, Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Amém. 479. Olhando para Cristo. Ruge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado. E celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, grande
Iremos ainda entoar o hino de número 456, nosso cantor cristão, o estandarte. O estandarte desta igreja, levantemos sem temor. Ela é muito amada esposa do bendito Salvador. É Jesus o comandante, verdadeiro que a conduz. Somos nós os seus soldados, nesta igreja de Jesus, resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Ó igreja, dediquemos nossos corpos ao Senhor. Não devemos ser escravos dos sagaz enganador. As riquezas são nos dadas pela terna mão real, e o Senhor do céu observa se fazemos bem ou mal. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Graça e glória a ti pertencem, ó esposa do Senhor. Sê então um instrumento de salvar o pecador, pois até os fins do mundo Cristo mesmo reinará, e o domínio do Evangelho toda a terra abrangerá. Resolutos avançai, trabalhando por Jesus, o estandarte levantai, espalhando a sua luz. Iremos ler em Salmos capítulo 100, a leitura bíblica. Leitura bíblica, Salmo 100. Eu vou ler pelo Data Show, porque a tradução da minha Bíblia é diferente. Amém? Eu irei ler com toda a igreja. Aclamem o Senhor, todos os habitantes da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria. Entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Dê-lhe graças e bendigam o seu nome. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal é eterno.
A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Amém? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe, né? Agradecemos a Deus pela palavra lida e agradecemos a Deus, né, pela vida das irmãs, de todas as mães também, né? Que o Senhor abençoe a cada uma. E também agradecemos a Deus pela vida de Fernanda, né, que está aqui nos visitando hoje, né? A filha de Neuza, né, que veio com a sobrinha de Rodi, que sempre está, né, conosco. Ela já não é mais visitante, né? Ela já é de casa. Né? Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? Graças a Deus também, a irmã Marcela também, né? Está conosco também, Duda. Né? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. As irmãs do Ministério Feminino estão com a oportunidade. Tem chorado à beira do caminho. Você diz que Deus não suporta mais as provas. Fala que eu te esqueci. Olhos tristes, coração dilacerado. Pra você vitória linda é passado. Hoje eu vou mudar teu cativeiro. Não estás abandonado. Sou eu, amasso o barro e faço o vaso da maneira que viver.
força é bem maior do que o vulcão. Minha voz é bem mais forte do que o trovão. E hoje vou mudar tua história e te fazer o campeão. As muralhas vão cair por terra, determina o final dessa guerra, porque sou teu Deus. O inimigo derrotado está debaixo dos teus pés, ele já perdeu. Pra você o oceano era seco, hoje vais mergulhar em um mar de unção. É assim o Filho de Deus quando está na promessa, não espere em vão. Se a luta está dura demais, tu navegas e não vê o cais. Prossiga, a muralha Deus vai derrubar, a fornalha ele vai esfriar. Prossiga, Deus está com você nesse instante, te ordena matar o gigante, ele é a saída. Deus é a paz, ele é o amor, Deus é a fonte da morte para a vida. As muralhas vão cair por terra, determina o final dessa guerra, porque sou teu Deus. O inimigo derrotado está debaixo dos seus pés, ele já perdeu. Pra você o oceano era seco, hoje vais mergulhar em um mar de unção. É assim o Filho de Deus quando está na promessa, não espere em vão. Se a luta está dura demais, tu navegas e não vê o cais. Prossiga,
dizendo pra você: eu conheço todo o teu sofrer, o teu dilema. Tudo bem. Já faz dias que você não ora, mas sei que vem tentando conversar, mas não consegue nem comigo falar. Quantas vezes você diz vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz não vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Te ajude e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro uma só pra você passar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro uma só pra você passar. A vitória. Quantas vezes você diz vou desistir? Tem chorado no teu quarto e eu ouvi. Você diz que vai parar, está cansado de errar. Será que Deus me abandonou? Te ajudo e te sustento, pois sou eu teu alimento e nada vai faltar. Pois sou eu quem te dá força, recebe agora alegria para caminhar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro uma só pra você passar. Eu cuido de você nos mínimos detalhes. Eu faço e desfaço só pra te alegrar. Eu abro e fecho a porta no tempo certo. Se for preciso, eu abro uma só pra você passar. E canta a vitória. E canta a vitória. Amém. Que nosso Deus continue nos abençoando. O pastor vai fazer a dedicação dos dízimos e ofertas e logo após o ministério de louvor irá louvar o Senhor.
Paz do Senhor Jesus a todos. Louvado seja Deus. Nós estamos alegres por estarmos mais uma vez na casa do Senhor para oferecermos a Ele louvor, adoração e prestarmos a Ele um culto que seja agradável. E esse é o nosso grande desafio, é agradar a Deus na sua santidade. Oferecer algo que Deus se agrade realmente. A gente tem uma liturgia, uma programação de culto, a gente tem, digamos assim, uma rotina de culto, pelo menos aos domingos, e não deixa de ser também uma cerimônia. A gente tem essa cerimônia, mas a gente pode estar em pleno culto, oferecendo culto, e ao mesmo tempo está pecando diante de Deus, ou seja, tendo esse culto reprovado pelo Senhor. E nós esperamos que nessa noite o Senhor nos dê a graça de estarmos aqui, oferecendo a Ele um culto que seja para a glória do seu nome. Já deu a perceber, né, os destaques ali, que está se fazendo essa noite também uma homenagem às mães. E depois a gente vai para ali, ajeita aquele bolo, né, quando terminar aqui, a gente dá um jeito nele ali. Mas primeiro se tira as fotos, tudo. Mas eu quero já me antecipar e pelo menos agora à noite, né, no culto, e parabenizar as mães que aqui estão e pelo seu dia, assim como também aquelas que nos acompanham pelo Facebook através da live. Nós estaremos fazendo nesse momento o nosso ofertório ao Senhor. Estaremos ofertando e entregando os nossos dízimos. Como sempre falamos, e hoje aqueles que talvez não estejam familiarizados, ninguém é obrigado a entregar dízimos nem ofertas. Existe uma ideia de que eu acredito que se não falaram, mas quase todos nós aqui ouvimos que quando não se entrega o dízimo, o pastor expulsa da igreja. Eu já ouvi muita história assim, que o pastor expulsa quem não entrega dízimo da igreja, manda embora, não quer mais na igreja quem não entrega dízimo. A ideia essa é uma ideia que não é uma ideia para digamos assim, não é nem para falar da questão do dinheiro. Essa ideia é para conduzir as pessoas ou direcionarem a mentalidade das pessoas para que os pastores eles são ladrões, que eles vivem às custas dos irmãos. Aí, para você ter uma ideia, quando tem um pastor que trabalha, que toma conta da igreja e precisa trabalhar como eu, aí o cara não tem o que fazer, ele inventa uma outra história em cima dessa. É pior ainda. Uma colega bem religiosa, trabalhava junto com a gente, ela não tinha o que falar para não dizer que todo pastor é ladrão. Aí ela fazia assim: Sandro tem dinheiro. Sandro tem dinheiro. Aí o outro colega fazia assim: Tem? Tem dinheiro. Ele é pastor, ele trabalha aqui com a gente, então ele tem dinheiro. Ele tem muito dinheiro, porque ele é pastor e ele trabalha aqui com a gente. Ou seja, tem uns que ainda amenizam, né? Tem uns que dizem assim: mas você precisa trabalhar, né? Você é pastor. Tá vendo aí? É pastor, mas trabalha, tem um emprego. Tem gente que ainda dá uma amenizada, né? Mas ela já foi objetiva, né? Ela disse logo: ele tem dinheiro. Deve estar juntando muito dinheiro, né? Não com esse negocinho, é pastor e trabalha. Então, assim, foi criado esse conceito de que
quem vai para a igreja é obrigado a entregar dízimo. Eu nunca fui obrigado a entregar dízimo. Nunca me obrigaram. Eu cheguei na igreja com 11 anos de idade. Quando eu completei 12 anos, já comecei a dizimar, porque aí eu fui batizado e fui começando a ser orientado e comecei a entender. E eu confesso a vocês que eu já passei aperto na minha vida. Já passei crises na minha vida. Já passei dias difíceis na minha vida. Isso não foi quando eu era criança, não. Foi depois de pastor e pastor dessa igreja. Já passei por aperto. Todos nós temos aqui crises, temos dificuldades, inclusive financeiras. Mas nenhuma delas foi porque eu entreguei dízimo, não. Pelo contrário. Eu acredito que o escape Deus tem dado a cada dia. Deus tem nos dado livramento a cada dia. Deus tem nos suprido a cada dia. Deus tem nos abençoado a cada dia. E nós louvamos a Deus pela bondade dele sobre nós. Nós não merecemos. Como não merecíamos nem estarmos aqui hoje à noite, quando se trata de um culto de louvor e adoração a Deus. Eu gostaria de a gente ter muito tempo, e talvez eu tire um domingo só para isso, para que a gente desmistifique, irmãos, a ideia de culto que se tem. A ideia que se tem de um culto. Tanto é que tiraram, às vezes, já tiraram, em muitos não que não se possa falar assim, mas algumas igrejas já anularam a ideia de culto para reunião. Não deixa de ser uma reunião, é uma reunião dos servos do Senhor, do povo de Deus, adorando a Deus. O culto é isso. Mas a ideia foi deturpando a imagem de culto, foi uma deturpação tão grande que acaba se tirando aquilo que é o objetivo de um culto. Aí eu digo, a gente precisaria de um domingo todo aqui para a gente estar falando exclusivamente sobre isso. Mas deixa eu lhe falar uma coisa, o que não é o culto. Culto não é o lugar onde você vem para receber cura e milagre. Culto não é o lugar onde você vem para Deus lhe fazer você prosperar financeiramente. Culto não é o lugar onde você vem para receber poder de Deus. E aí, essa live vai estar gravado. Pastor que vai ouvir isso vai dizer que eu sou um intruso no meio do rebanho, no meio da igreja, porque vai discordar de mim. Mas eu digo isso e, como a gente não tem tempo para falar, mas só para a gente ter uma ideia, mas culto não é lugar onde você sai de casa dizendo, hoje eu vou para receber poder de Deus. Primeiro, porque poder é de quem? De Deus. Então Deus manifesta o seu poder, a sua graça, como lhe apraz, no momento que lhe apraz, da maneira que ele quer e como ele quer. Mas o que é culto realmente? Culto é o povo de Deus humilhado, clamando misericórdia, suplicando perdão a Ele e dando a Ele louvor, atribuindo a Ele honra, glória. O culto é isso. Culto não é o lugar onde eu venho para sentir a presença de Deus. É outra lapada que vão me dar quando verem por aí a gravação. Culto não é lugar onde eu venho para sentir a presença de Deus. Por quê? Porque se você vier para o culto e disser que saiu de lá sem sentir a presença de Deus, você estará se atribuindo a você a autoridade de julgar se Deus esteve presente no culto ou não. E eu não estou autorizado a dizer se Deus está nessa casa ou não. Eu não estou autorizado a dizer de acordo com o que eu acho das irmãs que cantaram aqui agora há pouco, que Deus não está na vida das irmãs, que Deus não se fez presente enquanto as irmãs louvavam a Deus. Isso é um julgamento de quem não tem conhecimento do que é a Escritura. Culto não é lugar onde eu vou para sentir a presença de Deus. Culto é o lugar onde eu sei que Deus está. E não importa o que eu vou sentir, Deus está naquele lugar para receber o meu louvor, para receber a minha adoração. Independente do que eu veja e do que eu sinta, eu vou para lá para manifestar a minha adoração a Deus. Então, talvez eu esteja dizendo uma coisa e tem um bocado de gente aqui dizendo que estou no lugar errado, porque eu vim hoje para receber uma bênção. Eu vim aqui crendo que Deus faz milagre na minha vida. Eu não estou dizendo que Deus não dá a bênção. Eu não disse que Deus não faz milagres.
Eu estou dizendo que culto não é o lugar onde eu vou sair de casa dizendo eu vou para lá porque eu quero receber um milagre, eu vou para lá porque eu quero receber uma bênção, eu vou para lá porque eu quero receber uma cura. Culto é o lugar onde a gente se reúne para adorar, adoração a Deus. E aí é claro que todo culto onde o povo de Deus adora a Deus, desde o Antigo Testamento, Deus se manifesta. E uma das principais manifestações de Deus, a principal, em culto, é receber a adoração do seu povo. É receber o sacrifício, a oferta que o seu povo coloca. Quando eu digo oferta, não é o dinheiro, não é aquela oferta que a gente vai recolher daqui a pouco. É a sua entrega a Deus. Quando você se entrega ao Senhor, Ele está pronto para receber. E aí é claro que enquanto ele recebe louvor e adoração, as mãos dele estarão estendidas sobre o seu povo, trazendo-lhe, concedendo-lhes graça. Graça, fazendo a sua mente entender o que há na palavra, fazendo eles sentirem que os seus pecados realmente foram perdoados, fazendo-os convencidos e certos de que o seu nome está de fato escrito no livro da vida e que de lá ninguém apaga porque ele errou, porque ele pecou, porque ele desobedeceu. Não, ele se reconcilia com Deus porque o seu nome está lá, escrito no livro da vida, ele se conserta com Deus, Deus restaura, Deus renova a vida dele. Então que a gente se coloque diante do Senhor hoje à noite, certos de que nós estamos aqui oferecendo um culto a Deus. E aí a ideia de culto, nós precisamos entender que nesse culto, se é para Deus, precisamos fazer da melhor maneira, fazermos com entrega total, fazermos com discernimento, fazermos com reverência, porque Deus, Ele se alegra com aquilo que é feito com reverência. Eu quero fazer uma oração com todos vocês, com toda a igreja, oramos a Deus, agradecendo a Ele pelo privilégio que é estarmos na sua casa nessa noite. Agradecendo e certos de que é Ele que transforma os corações. É Ele que liberta, é Ele que perdoa os pecados, é Ele que faz maravilhas. E aí, quando nós estamos na presença dEle, nos entregamos a Ele, confiantemente nós podemos interceder, suplicar, clamar a Ele, pedindo as suas bênçãos, pedindo a sua graça e o seu favor sobre nós. Oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Pai, bendito é o teu nome, Senhor. Deus amado, nós te louvamos pela vida do teu povo que aqui está nessa noite. E que, ó Deus, estão conscientes que estão aqui reunidos para adorar ao Senhor, para adorar o teu nome. E assim como cantamos, ó Deus, ou como canta-se a música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. Todos nós almejamos um livramento, almejamos a provisão do Senhor. Talvez uns tenham mais necessidades, ou a necessidade seja mais urgente do que a dos outros agora, Senhor. Talvez alguém tenha a família toda na tua casa, todo mundo está aqui hoje à noite. Mas talvez tenha aqueles que estão aqui, que oram ao Senhor nesse momento, clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor em favor da sua família, para que todos venham à tua casa com eles. Uns oram, Senhor, nessa noite talvez agradecendo porque o Senhor fez um milagre, o Senhor curou de alguma enfermidade, o Senhor livrou de um problema. Outros oram para que o Senhor tenha misericórdia e compaixão de alguém que está enfermo na família, ou de alguém que conhece que está internado. Nós colocamos todas essas necessidades de oração diante do teu altar nessa noite. Na convicção, ó Deus, de que nada do que nós queremos é o que nós merecemos. Mas também nada do que nós temos é o que nós merecemos, Senhor. Porque é isso que é a tua graça. E nós louvamos o teu nome. Na tua graça, Senhor, tu nos destes aquilo que a gente não merecia. E por causa da tua misericórdia, nós não recebemos do Senhor
aquilo que nós merecemos, que é a condenação pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Porque nós podemos aqui nessa noite desfrutar de graça e misericórdia. Podemos desfrutar nessa noite de um favor, Senhor, invisível. De um amor, Senhor, que é inexplicável. Como hoje à noite, Senhor, e hoje o dia inteiro foi dedicado à homenagem às mães. Nós, ao falarmos aqui de amor e ao agradecermos ao Senhor por teu grande amor, a tua palavra diz que o teu amor, Senhor, ele excede ao amor de uma mãe, porque a mãe não esquece do filho a quem ela ama, mas a tua palavra diz que se todavia um dia ela se esquecer, o Senhor jamais se esquecerá de nós. E nós louvamos o teu nome, porque, ó Deus, estamos aqui certos de que o Senhor não nos esqueceu. Em nenhum momento o Senhor nos abandonou. Nem nos momentos, Senhor, mais difíceis e incompreendidos da nossa vida. Onde a gente não viu nada, onde a gente não enxergava nada em nosso favor. Nem mesmo percebíamos a tua bondade, Senhor, diante da situação em que vivemos. Mas o Senhor manifestou a sua graça. O Senhor esteve lá para nos livrar, para nos abençoar, para nos guardar, ainda que não tivéssemos a consciência disso. Queremos, em nome de Jesus, suplicar em favor daqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão enfermos em casa ou aqui nesse culto. Queremos, em nome de Jesus, te suplicar também, Senhor, por aqueles que hoje têm o seu coração enlutado por causa da perda de um parente, de um ente querido. Que o Senhor esteja consolando e confortando a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com o Ministério Louvor, e enquanto o Ministério Louvor estiver louvando ao Senhor, nós estaremos entregando os nossos dízimos e ofertas. Graças a paz. Enquanto o pessoal se aproxima, eu vou deixar alguns salmos aqui para a nossa meditação. Salmos 95, que fala: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. E o Salmo 107, deem graças ao Senhor, porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Amém? Vamos ficar de pé para louvar o Senhor. Oi, som. Oi, som. Aquele que a ti escolheu, o tesouro maior.
está junto do Pai.
o Senhor reina em justiça e em verdade. Amém. Glória a Deus. O Senhor reina. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 2. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 2. Nos diz a palavra do Senhor. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Vamos fazer mais um momento de oração ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o teu nome. Senhor, nós te damos graças por tua bondade e por tudo que tens feito, e esse momento, ó Deus, de celebração, de ofertório. Deus amado, nos dê graça, nos dê sabedoria e nos conduza a cada dia, Senhor, para que nós vivamos prudentemente, ó Deus, em obediência à tua palavra. Por isso nós pedimos que nessa noite traga luz ao nosso entendimento, Senhor, e fale conosco. O Senhor sabe o que cada um de nós aqui precisamos e como precisamos ouvir a tua voz. Então fala conosco através da tua preciosa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos na Bíblia, quando nós pensamos a Bíblia como a palavra de Deus, apesar de que tem até pastores que dizem que a Bíblia não é a palavra de Deus. É sério, mas tem. Mas nós cremos que a Bíblia é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. E nós
orientamos as pessoas para que, se elas querem encontrar a salvação, leiam a Bíblia, entreguem sua vida a Jesus, mas que elas querem viver para Deus, se orientem, busquem orientação pela sua palavra. Então, pense o seguinte, nós temos a Bíblia dividida no Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, a ideia que se tem, que é a história do povo hebreu, não é a história do povo hebreu, a história do Antigo Testamento é a história da humanidade. Né? A história está lá registrada. Agora, tem os atos de Deus na história, porque Ele é Deus da história e deixou registrado justamente para que a gente entendesse como Ele agiu na história através do seu povo, como Ele conduziu, como todas as coisas foram, digamos assim, convergiram para a salvação do homem. Desde o Éden, quando o homem caiu, toda a história da humanidade ela vai convergindo, ela vai caminhando para a restauração, para a salvação do homem. O primeiro livro do Antigo Testamento é o livro de Gênesis. Nós lemos no segundo livro, e lemos até o segundo capítulo dele, no capítulo 2, que é o livro de Êxodo. Êxodo é o livro que proclama o nome de Deus. Para você ter uma ideia, quando nós lemos o livro de Gênesis, aí Gênesis, todo mundo sabe que Gênesis significa começo. Né? A palavra Gênesis é isso, é essa ideia de princípio, de começo. Por quê? Porque ali está um princípio, a criação do homem, a criação de todas as coisas. Mas, quando a gente chega no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, e Êxodo, a gente já tem essa ideia, Êxodo quer dizer mudança, é aquela pessoa que vive se mudando, é o êxodo, é sair do lugar e ir para o outro. E a história do povo de Deus começa ali no livro, digamos assim, no livro de Êxodo. Bem, pense no seguinte, nesse livro de Êxodo, se no livro de Gênesis revela a criação de Deus, onde Deus criou todas as coisas, mas quando você chega no livro de Êxodo, você vai ver que lá no livro do Êxodo, o nome de Deus é proclamado. É onde Deus, ele digamos assim, ele proclama o seu nome, é onde Deus, ele anuncia o seu nome. É no livro de Êxodo que nós encontramos descrito as promessas de Deus para um povo, para uma nação. Deus faz promessas ao povo nesse livro de Êxodo. É no livro do Êxodo também que nós encontramos e entendemos que a verdadeira liberdade ela é encontrada quando a pessoa ela se submete voluntariamente a Deus. Então, o homem ele só pode ser liberto, e já no livro do Êxodo, lá no Antigo Testamento, a Bíblia já mostra isso, que para que o homem ele seja liberto, ele tem que se submeter, ele tem que se entregar para obedecer à vontade de Deus. Bem, já que é assim que o livro do Êxodo, ele se, digamos assim, se explica, é no livro do Êxodo também que nós percebemos um evento definitivo de salvação no Antigo Testamento. Você vê que é lá que o povo de Deus está no Egito, e a gente só leu uma parte aqui, e é lá no Egito que Deus faz promessas e tira esse povo do Egito para ir para uma terra de salvação, uma terra de livramento. Deus mostra que há salvação prometida, que há a possibilidade de salvação para aquela pessoa que está escravizada, oprimida. Então, se a gente não fosse meditar naquilo que a gente leu no texto hoje à noite, a gente já tinha, pelo menos nessas 4 coisas que falamos agora, a gente já tinha muito que estudar e aprender acerca do propósito de Deus, do plano de Deus, quando deixou esse livro de Êxodo ser escrito, está na Bíblia que nós temos em nossas mãos. Mas vamos meditar no texto propriamente que nós acabamos de ler. A Bíblia diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher também da mesma tribo, e essa mulher
engravidou, deu à luz um filho, e o texto diz aqui que ela viu que ele era bonito e ela o escondeu por 3 meses. Quando a gente lê assim, não parece até que a pessoa diz assim, ela teve um filho, aí porque o filho era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Se ele fosse feio. E eu fico pensando, e qual é a mãe que acha o filho feio? Você já pensou, você já viu alguma mãe por aí com um bebezinho dizendo, vê que coisa horrorosa, meu menino, diz? Eu nunca vi isso. Né? Tem até menino assim, que não é, digamos assim, provido de beleza. A gente olha assim, não é, porque a gente, às vezes, na própria natureza de infância, a gente já traz, às vezes, algumas características meio de feinho, né? Mas quando o povo olha assim perto da mãe de todo mundo, diz o quê? É lindo o seu menino. Quem tratou de dizer que ele é feio? Quer comprar uma briga, né? E o texto diz aqui, irmãos, é só para a gente descontrair um pouco. Mas o texto diz isso, que essa mulher, quando ela engravidou e deu à luz um filho, ela vendo que era bonito, o escondeu por 3 meses. Mas já sabe, pelo menos quem... Vou fazer como, eu vou lembrar agora do pastor Gesiel Gomes. O pastor Gesiel Gomes, uma vez dando um estudo sobre o cego que Jesus curou e que depois perguntaram a ele assim, disseram assim para ele, quem foi que te curou? Aí ele diz, e ele não sabe, aí diz a ele, aí ele diz assim, a resposta do cego é, eu sei que Deus não ouve pecadores. O cego diz isso lá naquela expressão, quando ele foi curado, ele tentando explicar para o povo que ele foi curado por alguém, um homem que chegou e curou ele da cegueira, ele diz assim, eu sei que Deus não ouve pecadores. Aí o pastor Gesiel Gomes diz assim, quem falou isso foi o cego. Aí o que foi que ele diz? O que é que o pastor Gesiel Gomes diz? O cego que não lê a Bíblia, o cego que não estuda a Bíblia, é quem diz que Deus não ouve pecadores. Aí ele diz assim, aí o pastor Gesiel pregando assim, se Deus não ouve pecadores, ele vai ouvir quem nessa vida? Se nessa vida só tem pecadores para ele ouvir. Mas aquela mulher, ela guardou o seu filho até 3 meses de vida, e o texto aí diz que ela viu que ele era bonito, mas os versículos anteriores, o capítulo 1 do livro de Êxodo, vai mostrar que havia um povo, e esse povo estava no Egito, escravizado, há mais de 300 anos, e esse povo estava sofrendo muito. O rei observou, por exemplo, o faraó observava que as mulheres de lá, elas tinham muito filho, e estava crescendo a população de hebreus lá no Egito, e a ideia do faraó foi o seguinte, esse povo está crescendo muito, eles estão aumentando, e amanhã ou depois esse povo vai estar muito forte, eles vão estar um povo muito grande, e esse povo se revolta aí, e a gente vai perder o controle, o rei não vai mais poder dominá-los. E o que foi que o faraó fez? O faraó pegou e começou a colocar as pessoas que já eram escravas naquela terra para fazerem serviços ainda mais forçados. Era como se dissesse assim, uma época que trabalhador não era trabalhador, era escravo literalmente. Imagina alguém chegar assim e dizer para ele, ele tem uma jornada de trabalho, depois ia descansar um pouquinho, o faraó dizia assim, bota ele para trabalhar mais um pouco, deixa ele dormir naquele horário que ele dorme, não, bota ele para trabalhar até mais tarde. É claro que eu estou assim conjecturando, porque no texto bíblico diz que eles foram obrigados a trabalhar em serviços pesados, e na época, aqui ele usa o texto bíblico descreve, e para uma época daquela é bem diferente da nossa, mas descreve, por exemplo, fabricar tijolos. Não como hoje, né? Como hoje a gente já tem a ideia de fábrica de hoje. Imagina naquele período como era a pessoa fazer um tijolo.
A pessoa fazer uma telha, por exemplo. É claro que Deus dava habilidade e sabedoria aos homens, mas não havia os equipamentos, não havia o maquinário que existe, as ferramentas que se tem hoje em dia. Então imaginemos o seguinte, eles foram obrigados a trabalhar mais, pensando ele, Faraó, que quanto mais os homens trabalhassem, mais aqueles homens estariam cansados e eles não estariam, talvez, ou as suas mulheres também, todos eles cansados e não teriam nenhuma aptidão, ou o homem não ia desejar a sua mulher. Imagina isso. O homem ia chegar cansado, ia mais querer fazer filho para quê? Mas ele disse que quanto mais eles trabalhavam, mais eles cresciam, aumentou a carga horária dele, mas eles tinham mais saúde, eles tinham mais energia. Outra coisa, ele, como viu que não tinha o que fazer, então ele deu ordem a 2 parteiras que tinham, para que essas parteiras ficassem encarregadas de todos os partos que elas fossem fazer, matar as crianças que nascessem do sexo masculino. Irmãos, essa ideia da ideologia de gênero que se tem hoje em dia, não é algo criado, não é algo criado de um grupinho de LGBT, de um grupinho de simpatizantes, não. Isso é uma ideia infiltrada do inimigo do homem, do adversário do homem, daquele que é opositor de Deus. Querer evitar aquilo que o próprio Deus havia gerado o homem para ser. O homem foi gerado para ter filhos. Um rei diz assim, a gente vai colocar eles em trabalhos forçados para que eles não consigam mais produzir e ter filhos. E quando é depois, mata os meninos, mata os homens. Só deixa quem for menina. Quem for do sexo feminino, deixa vir. E aí, a Bíblia diz que as parteiras, elas foram tementes e elas não matavam as crianças. Elas não faziam, não induziam o recém-nascido, no momento do seu nascimento, à morte. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acabei de falar antes aqui, que é no livro do Êxodo, que nós encontramos o exato evento, digamos assim, uma definição de salvação no Antigo Testamento. É no Êxodo que Deus mostra que Ele é Deus Salvador. É claro que nós não estamos falando aqui da obra vicária de Jesus na cruz. Nós estamos falando de um Deus que trabalha para o bem do homem, para o bem do seu povo. E o Deus que escolheu o povo hebreu lá no Egito para ser o seu povo, esse Deus proveu meios de livramento, de provisão de salvação para aquele povo. Mesmo que isso tivesse que mexer com a mentalidade, ou com o entendimento, ou com o coração, com a consciência daquele que não pertencia ao povo de Deus, daquele que era de uma outra nação. Deus mexia, ou Deus movia com o coração, com a mente dessa pessoa, para promover a salvação entre os seus. Deus é um Deus salvador. Agora, enquanto as parteiras pouparam a vida dos filhos, o rei ficou desconfiado. Tem alguma coisa errada, eu vou ter as mulheres aí, as parteiras, para assumir dessas coisas aí. Eu estou sabendo que tem meninos aí, mais meninos nascendo e não morreram. O que aconteceu? E quando foi perguntar, as parteiras foram interrogadas pelo rei, o que estava acontecendo? Porque ele deu ordem para matar os meninos. Ela disse que era porque as mulheres hebreias, elas eram tão fortes, tão saudáveis, tão habilidosas, que quando elas chegavam lá para fazer o parto, as mulheres já tinham tido seus meninos, já tinham feito o seu próprio parto. O rei achou que tinha que resolver a situação. E a ordem foi matar os meninos recém-nascidos, os meninos que já haviam nascido. Não tem nenhum problema. É só ir na casa que tem um menino, e ele mandava seus soldados, seus exércitos, irem lá e matar os meninos.
Mas aí, no meio digamos assim, imagina você ser mãe num lugar onde você tem um filho recém-nascido e você sabe que a ordem da maior autoridade naquele lugar, que é o rei, já foi dada, e os exércitos deles estão visitando as casas e sacrificando os meninos que nasceram, pegando esses meninos recém-nascidos, levando eles para jogarem, para morrerem no rio Nilo. Uma outra coisa é que tudo que está ligado a deturpar a imagem da criação, daquilo que o Deus eterno criou, isso está associado a uma tendência religiosa, ou melhor, pagã religiosa. Quando você viu, por exemplo, aí no carnaval antes da pandemia, que surgiu aquela famosa, foi um escândalo, uma divulgação, os cristãos ficaram revoltados com um homossexual que estava usando as imagens, né, e outros em escola de samba, que saiu o diabo chicoteando Jesus apanhando do diabo, aquela coisa toda. E a ideia sempre foi assim. Primeiro, os homens não podem mais, a família não vai mais poder crescer. Bota os homens para sofrerem, cansarem no trabalho para a família não crescer. Não teve jeito. Então faz o seguinte, manda as parteiras matar os meninos. Não teve jeito. No momento do nascimento, não teve jeito. Então faz o seguinte, manda os soldados pegar esses meninos e jogarem ele no Nilo. Sabe qual era a ideia do Nilo? Para você ter uma ideia, o faraó do Egito, ele era considerado, para você ter uma ideia, que os reis pagãos, geralmente, tanto os reis como os imperadores, eles faziam estátuas, né, aquelas estátuas que eles diziam que era da sua própria imagem, e obrigava, você vai ver isso lá no livro do profeta Daniel, quando Sadraque, Misaque e Abdenego é obrigado, mas eles não fazem, mas eles são obrigados a adorar a imagem que é levantada. E a imagem não é uma imagem qualquer, é a imagem do rei, é a imagem daquele que está imperando, daquele que está dominando na época. Por quê? Porque aqueles que dominavam, aqueles que se achavam os reis ou os imperadores, eles também se achavam deuses, a quem o povo deveria reverência, não somente com respeito, mas reverência religiosa. Tinha eles que reivindicavam a adoração. O faraó lá do Egito era considerado como o deus do Nilo. Para você ter uma ideia, eles acreditavam que havia dentro do Nilo, do rio Nilo, havia uma crença de que dentro do Nilo havia uma espécie de uma serpente que era um deus que deveria ser venerado, que eles acreditavam nisso. E para você entender o que é imaginar que o rei faraó é o deus do Nilo, você vai ver que quem era que poderia, se não fosse pela mão soberana de Deus, quem era que poderia escapar, sair daquele lugar chamado Egito? Não tinha para onde ir. Você vê que quando o povo de Israel foi tirado de lá pela mão de Deus, o primeiro desafio deles foi o Mar Vermelho. Eles não tinham para onde ir, não tinha como sair do Egito, não tinha escape para quem era escravo no lugar daquele. Mas lembre-se, falamos aqui que é lá no Êxodo que Deus revela a salvação definitiva no Antigo Testamento. Então, quando a mãe de Moisés, a mãe daquele menino recém-nascido, vê que os meninos estão sendo todos mortos, ela olha para o seu filho, e a gente fala aqui, imagina a dor de uma mãe, sabendo que nessa rua aqui, lá no começo da rua, ou lá no outro começo, ou na rua lá de trás, já pegaram o filho de uma vizinha, já levaram a criança da outra, o neto da outra, recém-nascido, e já jogaram no rio, já mataram essas crianças afogadas lá, para serem comidas pelo jacaré, pelos peixes lá. Imagina, que dor daquela mãe, que angústia para quem tinha um filho, para quem viu seu filho acabar de nascer.
Aquela mãe viu seu filho nascer, olhou para ele, achou que aquele menino era bonito, mas ela, mais do que isso, ela acreditou que um milagre era possível. E o que ela faz? Ela pega o menino, coloca em um cesto, prepara aquele cesto, faz uma caminha para ele, chama a sua irmã, um pouco mais velha, já uma pré-adolescente, e chama aquela menina, vai com ela até a beira do rio, chega lá, ela coloca o menino com todo cuidado nas águas e diz para a irmã, vá acompanhando para ver o que acontece, depois você vem me contar. Irmãos, é a coisa mais absurda, mas o Deus é eterno. Nós já falamos aqui uma pregação que pregamos há poucos dias aqui, que nós precisamos aprender, que nós não podemos escolher quem é que Deus vai usar para nós. Lembram disso? Falamos isso 2 domingos atrás aqui. A gente não devemos escolher quem é que Deus deve usar em nosso favor. Quem é que Deus deve usar para falar conosco, para nos abençoar. Outra coisa, nós não devemos escolher como é que Deus vai fazer isso na nossa vida. Como é que Deus vai operar, como é que Deus vai fazer o milagre na nossa vida. Nós não podemos escolher. Então aquela mãe pega o seu filho e coloca ele naquele cesto e leva ele justamente para o rio Nilo, que era o rio onde os meninos estavam sendo mortos. Ela acreditava que havia uma possibilidade de um milagre. Agora, pense uma coisa, irmãos. A gente aqui às vezes lê a Bíblia, fala de histórias e fatos tão maravilhosos, exemplos de fé como esse, e muitas vezes nós somos surpreendidos com a gente mesmo, como pessoas sem fé, pessoas desanimadas diante das circunstâncias da vida, diante da realidade que a gente enfrenta. Parece que o problema que a gente está vivendo é o último e definitivo desse mundo. Parece que ninguém sofre mais do que a gente, ninguém tem um problema semelhante ao nosso. Parece que a gente é a única pessoa com esse sofrimento e às vezes a gente já se dá por vencido. Dá como se fosse uma causa perdida. Imagina a mãe daquele menino. Ela poderia ter tentado talvez um outro meio, que eu não sei nem qual seria. Mas eu estou imaginando. Ela poderia pensar uma outra coisa. Mas ela justamente leva o seu filho para o Nilo, onde as crianças estão sendo mortas. E ela vai para casa, a criança é colocada no cesto, as águas vão levando o menino, enquanto isso a sua irmã vai caminhando pela beira do rio, acompanhando de longe para ver o que acontece. E no exato momento que aquele menino está sendo colocado nas águas, o Deus eterno, que tem o controle de tudo, que sabe de todas as coisas, que tem os meios dele para trabalhar, ele faz com que a filha de Faraó procure ir justamente naquele horário, se banhar no rio Nilo, ou talvez seja, ela foi naquele horário para o rio Nilo se banhar, e a mãe de Faraó a mãe de Moisés foi inquietada pelo Espírito de Deus a levar o seu filho no mesmo momento que a filha de Faraó estava no rio. O certo é que as águas levam o menino e o menino vai aproximar-se de onde está a filha de Faraó se banhando. As suas servas estão caminhando pelas margens do rio e observam e vê a criança em um cesto e gritam para ela que tem uma criança, encontram um bebê e trazem para ela. E ela olha e diz assim, esse menino é um hebreu. E quando ela diz esse menino é um hebreu, ela diz, procurar uma pessoa para amamentar esse menino. O que não falta no Egito, naquele Egito agora, é mãe em condições de amamentar. Porque o que tem de mãe que perderam filhos naquele dia, que acabaram de perder suas crianças recém-nascidas. Mas quem vai amamentar aquela criança? Quem é que vai cuidar daquela criança? A menina, a irmãzinha que vem caminhando, Miriam, que vem caminhando na beira do rio, aproxima-se da filha de Faraó e pergunta para ela se ela quer que ela vá chamar uma senhora. E qual é a pessoa mais indicada para ir chamar Dona Marlene? Lá em cima. Para vir aqui na igreja hoje à noite. Quem é a pessoa mais indicada? Só pode ser quem conhece Marlene. Né? Quem é a pessoa mais indicada para ir chamar a irmã Cleide lá do outro lado? Quem conhece a irmã Cleide? E aquela menina sabe a quem ela deve procurar.
E ela corre para casa, de mãe, tem uma notícia para a senhora. O que foi que aconteceu com o menino? A filha do rei mandou lhe chamar. Por que a filha do rei está me chamando, minha filha? Porque ela está precisando falar com a senhora. O menino está lá com ela. O que é que vai acontecer? E quando ela chega lá, a filha de Faraó diz para ela: você pega esse menino, leve para sua casa, crie esse menino, cuide dele, dê alimento a ele, amamente esse menino. Agora eu fico imaginando aqui, sabe o que, irmãos? É que enquanto a mãe de Moisés vai para casa para cuidar de Moisés, imagina o que é uma pessoa cuidando do filho de alguém importante nessa vida. Ou seja, ela estava cuidando do seu próprio filho, mas que agora era considerado como filho da filha de Faraó. Então imagina, a filha de Faraó disse: eu vou lhe pagar para você cuidar dele. Você vai receber salário para tomar conta desse menino. A filha de Faraó está dizendo: eu pago para você cuidar dele. Ela não sabe que está pagando a mãe do menino para amamentar o menino, para cuidar do menino. Mas Deus sabe de todas as coisas. É Deus que coordena todas as coisas. Então, pode ficar certo que tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo aqui hoje à noite está debaixo de uma coordenação de Deus. Tudo que está aqui hoje à noite, irmãos, tudo que está aqui hoje à noite está como Deus já viu antes disso acontecer. Nada está fora do controle, nada está fora do domínio dele. Então, nós poderíamos apenas, se pudéssemos, ou se tivéssemos que dizer alguma coisa, olhando uns para os outros agora, é dizer assim, mas tem até um hino, né, que diz isso: descansa, né? Descansa. Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de você. Uma mãe angustiada, vendo a hora da filha chegar com a notícia, dizendo: seu filho foi morto, o bebezinho foi engolido pelas águas, se afogou, acaba ouvindo alguém dizer para ela: você vai cuidar do menino e ainda vai receber salário por isso. Eu fico pensando, aquela mãe, se fosse nos dias de hoje, com aquele menino em casa, chegando os brinquedos mais caros para aquele menino, a roupinha mais cara para aquele menino, ou seja, aquele menino foi criado na casa de Joquebede, foi o menino mais chique que os hebreus já tiveram até então. Você já pensou? Sabe por quê? Porque Deus estava no controle de tudo. Porque Deus estava trabalhando com providência para a salvação do seu povo. Imagina, se você pensar que a sua casa, se você pensar que a sua família é só mais uma família, tudo bem, é aceitável isso, concordo com você e não vou reprovar você por isso. Mas eu lhe desafio a pensar como Joquebede. O seu filho não é apenas mais um filho hebreu. Pense, a sua família não é apenas mais uma família hebreia. A sua família é uma família linda. O seu filho é um filho lindo. O que você tem é lindo. Foi Deus que lhe deu e Ele cuidará para o seu bem. Joquebede entendeu: meu filho é lindo, é bonito, eu vou poupar, eu vou guardar esse meu filho o quanto eu puder. E ela fez o que pôde, mas o Senhor agiu e cuidou dela, e cuidou do seu filho, cuidou da sua criança. Quando aquele menino cresceu, ela o leva de volta para a filha de Faraó, e quando chega lá, está aqui o seu menino, está aqui a sua criança, mas ela teve a oportunidade de contar para aquele menino a história do seu povo, ela teve a oportunidade de orar com aquele menino e contar a história de amor do seu Deus, ela teve a oportunidade de dobrar os joelhos com aquele menino e agradecer a Deus pelo livramento, dizer para ele: olha, você hoje está crescendo, você hoje está saudável, você hoje está bem cuidado, porque Deus estendeu a sua mão e lhe deu livramento. Nós precisamos aprender a ensinar a nossa casa, a ensinar a nossa família, que aquilo que tem acontecido conosco, que as coisas que têm nos vindo sobre nós, é a mão de Deus agindo em nosso favor. E se elas forem boas, Deus seja glorificado. Mas se as coisas ruins vierem sobre nós também, Deus seja glorificado, porque Ele vai sempre nos dar um escape quando as coisas ruins acontecem na nossa vida.
Nada acontece por acaso na vida de alguém. Deus tem seus planos sobre nós, Deus tem seus planos sobre a nossa vida. É claro que nós não vamos nos estender, mas queremos que sair daqui hoje à noite com a consciência de que se Deus tem um plano, e o plano de Deus é salvação, se Deus tem um plano, e o plano de Deus é libertação para o seu povo, se Deus tem um plano, e o plano de Deus é salvação para a sua casa, se Deus tem um plano, e o plano de Deus é livramento para a tua casa, para a tua família, então apegue-se com todas as forças que você tem, e a fé que você tem, confiantemente em Deus, crendo que aconteça o que acontecer, ainda que tenha um Nilo à sua frente, para que ele seja jogado, Deus vai restaurar de lá, e vai trazer de volta para você, e vai abençoar você, e vai cuidar dele, vai cuidar de você, vai cuidar da sua casa. Deus vai fazer isso. Creia nisso. Agora, nunca pense que você é simplesmente como todo mundo é. Deus lhe chamou para uma tão grande salvação. Esse é o problema do homem. O homem pensa assim, a ideia que o homem tem é, todo mundo nasce, vive, depois morre, acabou, e vem outro, nasce, morre, acabou, depois vem outro, nasce, vive, depois morre, acabou. Tem gente sempre pensando que a vida vai ser só isso, e não está preocupado, e não está vendo a mão de Deus, não está vendo o manifestar de Deus, não está vendo o cuidado de Deus em todas as coisas. Em tudo que nós passamos, em tudo que nós vivemos, a mão de Deus intervindo, a mão de Deus agindo. Foi com os hebreus lá no Egito, foi com Joquebede, seu filho, Moisés, até o dia em que o Senhor o chamou de forma definitiva, falando com ele lá no meio daquela sarça, chamando para uma obra que era tirar o povo hebreu, o seu povo, daquele lugar de escravidão, daquele cativeiro que era o Egito. Que quando você for orar, quando você estiver orando, quando você orar sozinho, quando você orar com a sua família, ore com a convicção que tinha Joquebede. Eu sei que o meu Deus pode fazer algo pela vida na minha casa, pela vida da minha família. E eu posso confiar tudo que eu tenho na minha vida, tudo que eu tenho na minha casa, às mãos desse Deus, que tem tudo o que eu não tenho, que pode tudo o que eu não posso. Eu posso confiar nele, e eu vou confiar nele até o último segundo da minha vida. Eu vou crer naquilo que ele pode fazer por mim, naquilo que ele pode fazer nos meus. Eu vou crer nisso. Amém? Louvado seja Deus. Nós vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, nosso Deus, agradecendo a Ele por este momento, pela oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui nessa noite para louvarmos o Seu nome. As irmãs têm daqui a pouco que tirar uma foto ali, para sair aí bonita aí no flash. Bonita como são, né? Depois as irmãs tiram a foto e depois o homem ajuda a comer, né? As mães tiram foto e depois a gente ajuda a comer, né? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, Senhor, nós poderíamos nessa noite fazermos vários pedidos aqui em oração, poderíamos aqui externar, Senhor, tantas coisas que vêm ao nosso coração e à nossa mente, mas diante, Senhor, da Tua palavra, a qual nós acabamos de meditar, nós temos, Senhor, e podemos fazer, Senhor, uma oração simples e objetiva. Muito obrigado, Senhor, por ter cuidado da nossa casa. Muito obrigado, meu Deus, por ter cuidado dos nossos familiares. Muito obrigado, meu Deus, pelo cuidado com as mães, pelo cuidado com os filhos, pelo cuidado com os casais, pelo cuidado com o lar, com a família. Muito obrigado, Senhor. E a oração ainda, Senhor, se estende, nós declarando o quanto nós confiamos e amamos ao Senhor. E confiamos ao Senhor todos os nossos. Colocamos, ó Deus, cada lar, cada família dentro do Teu altar em oração neste momento. Pedindo, Senhor, que onde houver qualquer coisa que eu não possa fazer, como Joquebede não podia fazer. Ela não pôde guardar o menino mais do que 3 meses em casa. Ela teve que se livrar dele antes daqueles 3 meses. Mas quando ela se livrou dele, o Senhor o restituiu. Tem coisas que a gente não pode fazer, Senhor,
porque são coisas que nós precisamos confiar no poder restituidor do Senhor. E é isso que nós esperamos, ó Deus, que o teu povo tenha essa convicção de que o Senhor está restituindo aquilo que parecia perdido, aquilo que parecia, Senhor, como sem solução. O Senhor está fazendo resolvido em nome de Jesus. Aquilo, ó Deus, que angustiava, que talvez deixasse, Senhor, alguém noite sem dormir, ó Deus, vai se transformar em riso, vai se transformar em momentos de júbilo e de alegria. E aquilo, ó Deus, que parecia ser algo definitivo, ó Deus, definitivamente perdido nas águas do Nilo, se tornou um dos maiores legisladores da história, ou o maior legislador na história da humanidade, na história do teu povo, e um dos maiores, ó Deus, líderes que a tua palavra já nos revelou, Moisés. Louvamos, Senhor Deus, pela vida, a história de Moisés, a história do seu nascimento, a história do seu livramento, a história do seu chamado. E nessa noite te louvamos pela história da nossa vida. Nós fazemos parte da história do teu amor, da história da tua graça. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou e nos convocou para fazermos parte dessa história. Bendito seja o teu nome. Nos entregamos, nos rendemos a ti, dizendo: nos usa, Senhor, usa a nossa família, usa a nossa casa para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Nós te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. 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 A irmã Bia já está fazendo sinal ali, pedindo para aguardar um pouquinho, irmãos.